Milionário fica chocado ao ver mendigo negro com colar da filha perdida na rua. Numa manhã cinzenta, pesada de nuvens e silêncio estranho, a vida confortável de Marcelo Vasconcelos virou do avesso num estalo. A filha dele, Isabela, simplesmente sumiu, desaparecida sem explicação, em casa, no bairro onde o luxo encontra a rotina acelerada de São Paulo. O desespero tomou conta da família como um incêndio voraz, queimando qualquer esperança que ainda insistia em brilhar. Marcelo, acostumado a controlar negócios milionários, viu o mundo se desfazer entre dedos trêmulos e olhos vermelhos. Foram horas, dias, andando pelas ruas da cidade que nunca dorme, procurando uma rima, um sinal, qualquer coisa que ligasse o sumiço da filha a algo, a alguém. E quando achava que nada mais o surpreenderia, viu numa esquina uma cena que paralisou o tempo. Ali, bem diante dele, sentado em meio ao concreto hostil da calçada, estava Davi. Um menino mendigo, jovem, pele negra brilhando num contraste forte contra a caixa de papelão que usava como abrigo. Seu olhar era quieto, distante. Ainda assim, algo no brilho prateado do colar que pendia do pescoço dele fez o coração de Marcelo saltar do peito. Era aquele colar, o mesmo que lhe dera a Isabela no último aniversário. Uma faísca de esperança misturada com o medo gelado tomou conta do corpo do empresário. O pulso acelerado, a garganta seca, as mãos tremendo, Marcelo não hesitou. Aproximou-se devagar, como se qualquer passo em falso pudesse espantar o menino e apagar a única pista que restava. Perguntou de onde aquele colar vinha, a voz rouca, quase um sussurro sufocado pela ansiedade. Então o que veio a seguir mudou tudo. Davi olhou nos olhos de Marcelo e contou, murmurando entre dentes, com voz cansada, que havia encontrado Isabela em um galpão antigo, escondido no coração sombrio daquela cidade. Um lugar cheio de rumores, medo e histórias que ninguém queria contar. O choque esmagou o peito de Marcelo, transformando sua dor em uma sede feroz de respostas. Enquanto segurava aquela informação, sua mente começou a girar, e nela apareceu um nome, uma sombra, Almir, seu fiel motorista. Sempre discreto, sempre à disposição, mas algo nele parecia estranho desde o sumiço da menina. Naquele instante, uma dúvida mais cruel ainda começou a corroer Marcelo por dentro. E se Almir soubesse mais do que dizia? E se estivesse enredado numa teia muito mais escura do que qualquer um podia imaginar? Davi percebeu o desespero estampado na face do homem rico. Sem titubear, o menino insistiu. Eles tinham que ir agora mesmo até o galpão. Coração de Marcelo falhou na hora, atormentado pela ameaça do desconhecido, pelo que poderia encontrar lá dentro. Mas o medo pela filha falou mais alto. Ele sabia que não podia fazer isso sozinho. Ligou para Cauê, um amigo engenheiro de computação, um cara que toda hora o ajudava a decifrar essas tramas frias e invisíveis. Se Almir estava envolvido, eles iriam descobrir. O trio se formou, uma mistura improvável de riqueza, sofrimento e marginalidade, caminhando numa São Paulo que pulsava mistérios e traições. Cada passo trazia uma pergunta maior, uma sombra mais densa. Quem realmente podia confiar quando tudo parecia prestes a desabar? Para onde essa busca poderia levar? Enquanto a névoa da cidade se fechava, o horizonte nublado lançava mais perguntas do que respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a névoa da cidade se fechava, os três caminhavam pelas ruas com o coração acelerado. Marcelo mal conseguia pensar. Davi passava à frente, olhando por cima do ombro a cada esquina, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse. Cauê seguia próximo, observando os detalhes do ambiente, tentando capturar qualquer sinal que pudesse levar a Isabela. O medo misturado à urgência pulsava em cada passo. Chegaram a um galpão antigo, escondido entre prédios e sombras. A estrutura estava decadente, com tijolos expostos e janelas quebradas, dando a impressão de que há muito não era visitado. O cheiro de mofo e esgoto invadia suas narinas. Marcelo hesitou na entrada, a adrenalina pulando em suas veias. O que eles poderiam encontrar ali? Vamos, não podemos perder tempo, disse Cauê, tocando o braço de Marcelo. O toque foi como um choque, e o empresário respirou fundo, avançando com Davi na frente. O interior estava quase completamente escuro. A luz que entrava pelas frestas era fraca, criando um ambiente opressivo. Marcelo desejava que Isabela estivesse ali, que tudo fosse uma grande confusão e que, ao final, tudo se resolvesse. Mas o silêncio pesado só aumentava seu desespero. De repente, um barulho, uma porta rangendo, os corações dispararam. Davi fez sinal para que parassem. Ao longe, na penumbra, uma figura se aproximou. Quem está aí? Chamou uma voz rouca. O grupo congelou. A figura se destacou, um homem magro, de cabelo desgrenhado e pele suja. Era Almir, o motorista. Marcelo sentiu um nó na garganta. O que ele estava fazendo ali? A cena se transformou em um filme de terror à medida que ele se aproximava. Almir, o que você... Começou Marcelo, mas foi interrompido por um grito estridente. Pare! Não se aproxime! Uma mulher surgiu, sua pele clara como uma taça quebrada e os olhos arregalados. Era Gisela, a mulher de Almir, que todos acreditavam estar fora da cidade. Ele não pode saber. Sua voz cortava o ar como um punhal. O olhar de Almir se endireitou, revelando um pânico misturado com raiva. Você me traiu, Gisela! Ele rugiu, enquanto a mulher se afastava, as mãos na cabeça. E então, da escuridão, outro olhar se destacou. Isabela. Ela estava amarrada a uma cadeira, o olhar aterrorizado, mas determinado. Quando os olhos dela encontraram os de Marcelo, a esperança se acendeu e apagou como um fósforo na tempestade. Pai, cuidado com ele! Isabela gaguejou, apontando para Almir. Os outros se entreolharam, a confusão pairando no ar. O que estava acontecendo? Almir, você não. Marcelo tentou processar, mas palavras pareciam se desintegrar diante do que via. Foi você quem me deixou sozinho. Eu sempre soube, Gisela. Ele estava delirante, mas uma parte da verdade escapava. Marcelo sentiu o chão ceder sob seus pés. Qual era a real relação entre Almir e Gisela? O quê? Eles sabiam? A atmosfera estava eletrizada, o clima carregado de tensão e segredos. Davi, acostumado a ler o desespero em rostos humanos, trouxe os dois pés de volta à realidade.
Mas antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, um som ensurdecedor fez a madeira do galpão estalar com força. A luz piscou e a cena se transformou em um caos. Naquele momento, tudo virou de cabeça para baixo quando um grupo de homens mascarados invadiu o galpão, munidos de armas. O ar ficou pesado com o cheiro de pólvora, e a adrenalina tomou conta de todos. "Ninguém se mexe!" gritou um deles, cortando a qualquer esperança que surgia. Marcelo e os outros estavam paralisados, tendo que lidar com a verdadeira natureza do perigo, que se aproximava, e tudo o que acreditavam saber se desmoronava. A busca por Isabela tomou um rumo muito mais sombrio. E agora, com a verdade atravessando a linha entre o que achavam que sabiam e o que realmente estava acontecendo, o desamparo e a urgência se tornaram uma realidade cruel. Quem eram esses homens? Qual era o papel de Almir e Gisela neste emaranhado de mentiras? O que mais estava escondido nas sombras daquele galpão? A urgência pela verdade nunca pareceu tão crucial, e o relógio parecia correr contra todas as esperanças. O que viria a seguir? A atmosfera dentro do galpão estava tensa, quase elétrica. O cheiro de mofo e medo se misturava aos ecos das vozes que se entrechocavam. Mas o barulho dos invasores fez o coração de todos parar. Os homens mascarados, com armas em punho, eram como sombras, impondo uma realidade que ninguém esperava. "Não se mexam!" gritou um com uma voz grossa, e cada um deles sentiu o peso dessas palavras. Enquanto os homens se posicionavam, Marcelo olhou para Isabela, seus olhos implorando. Ela estava a poucos metros, pálida, mas firme. O nó na garganta de Marcelo aumentou. "Almir, o que está acontecendo aqui?" ele perguntou, tentando entender a cena. O motorista, que até então tinha um olhar confuso, agora emanava um ar de confiança perturbadora. "Eu não sabia que você viria aqui", Almir respondeu, um leve tremor na voz, mas seu olhar traíra uma emoção estranha, uma mistura de alívio e certeza. "Gisela, o que você está fazendo aqui?" ele questionou, agora focado na mulher que se afastava lentamente, quase se escondendo nas sombras. O olhar dela estava fixo no chão e a pressão do silêncio era insuportável. Eles vão levar a Isabela", Gisela se apressou a dizer, e a revelação deixou todos em choque, mas as palavras deixaram uma sensação estranha pairando. Como ela sabia disso? Uma aura de confusão envolveu o grupo. "O que você sabe, Gisela?" Marcelo questionou, a ansiedade transformando sua voz em um sussurro agudo. Os homens mascarados se aproximaram, mas uma das figuras, mais alta e imponente, hesitou. "É só o início, Marcelo." As palavras saíram de seus lábios como veneno, e o empresário sentiu o coração disparar. "O que ele tem em mãos é muito mais do que você imagina. A sua fortuna não significa nada aqui." "Do que você está falando?" Marcelo estava perdido, mas a intensidade do momento estava se intensificando. O que poderia ser mais aterrorizante do que perder a sua filha? O ar se tornava mais pesado. E então, o tempo tivesse parado, um dos homens se virou para Almir. "Você tem certeza de que está pronto?" perguntou, e todos perceberam que os dois estavam juntos. "Pronto? Para quê?" Marcelo se virou, tomado pela confusão, mas a expressão de Almir mudou de súbita. Ele sorriu, não um sorriso amigável, mas um sorriso que revelava uma parte de sua essência que ninguém conhecia. "Eu sempre trabalhei para a pessoa errada", disse Almir, a voz firme. "Mas agora é a minha vez de ganhar." A mensagem estava clara. A traição se expandiu como uma onda, levando consigo todas as certezas.
Isabela começou a lutar contra as cordas que a prendiam, gritando pelo pai. A visão dela lutando fez a dor em Marcelo aumentar, como se ele estivesse sendo cortado por 1000 lâminas. Ele precisava agir. E então, com um reflexo de coragem, ele pulou na frente de Isabela, protegendo-a com o próprio corpo. "Não encoste nela!" ele gritou. E o grupo de homens hesitou, surpreso pela audácia. Mas Almir não estava mais preocupado. O foco dele havia mudado. "Os tempos mudaram, Marcelo. E você não é mais relevante nesse jogo." Essas palavras congelaram o ar. E ampliaram a sensação de desespero que o grupo estava vivendo. Uma explosão repentina de luz aconteceu, como um flash de raio. Alguém havia apertado um botão, e ao fundo, os barulhos da cidade pareciam se dissipar. As luzes começaram a piscar, eletricidade correndo, e então a verdadeira reviravolta aconteceu. Uma voz familiar ecoou de trás dos invasores. "Parem! Está tudo sob controle." Era Cauê, mas a transformação em seu olhar estava inconfundível. Marcelo nunca tinha visto esse lado do amigo. O olhar carregava uma determinação fria. "Cauê, o que você está?" Marcelo mal conseguia articular, mas o engenheiro não perdeu tempo. "Eles não são o alvo, Marcelo. O verdadeiro alvo sou eu." As palavras cortaram a tensão como uma faca afiada. O que ele estava dizendo? Marcelo sentiu o chão ceder sob ele. Toda a situação mudara em um instante. As realidades se chocaram. O amigo que ele tinha sempre confiado estava cercado de sombras, trazendo uma nova dimensão ao terror. O que mais Cauê escondia? E quem realmente controlava o jogo? O caos começava a se desdobrar. A única certeza que restava era que a busca por Isabela agora se tornara uma luta por sobrevivência e uma descoberta de traições que ninguém esperava. Enquanto a tensão crescia, Marcelo olhava incredulamente para Cauê. O medo se transformava em desespero. "Como assim, o alvo é você?" A cada palavra, o choque aumentava. Os homens armados trocavam olhares entre si, alheios ao que ocorria. Cauê, com a frieza que Marcelo nunca presenciara antes, deu um passo à frente. "Eu sei mais do que você imagina, Marcelo. Este plano não é só sobre Isabela, e nunca foi." Sua voz soava distante, como se estivesse em um lugar completamente diferente. "Que plano? O que você está escondendo?" Marcelo estava quase gritando, a angústia crescendo. Ele precisava de respostas e rápida. Isabela continuava lutando, suas cordas se arrastando, mas o medo a paralisava. Os homens aqui são apenas peões. Verdadeiro jogo é maior. É uma questão de família, herança, e você está no meio disso tudo. A revelação de Cauê fez o chão parecer que cedia sob os pés de Marcelo. O que ele queria dizer com família? De repente, uma expressão de compreensão se espalhou pelo rosto de Almir. "Você é filho de quem eu pensei que era? Não pode ser." O motorista estava pálido, infiltrado no jogo, sem entender completamente sua extensão. "Então você sabe, Almir? Você estava usando a gente desde o começo." Cauê atacou, a fúria subindo. "Eu fui o seu braço direito enquanto você me ocultava isso tudo. Agora é hora de resolver essa questão." A conversa se tornava rápida e agitada. Davi, ainda confuso, observava tudo. A decisão de arriscar, começando a queimar dentro dele. "Cauê, você está brincando com fogo. Isso não faz sentido." Gritou, perdido entre revelações explosivas. Mas Cauê não se deteve. "Marcelo, você está cercado de mentiras. Seu pai não morreu como você pensa. Ele foi eliminado por esses homens, porque eles queriam o poder que ele tinha.
e você é um alvo porque carrega a mesma herança. A revelação tomou o ar. Marcelo respirou fundo, tentando processar. Meu pai está vivo? Ele está em perigo? O tempo parou quando essas palavras saíram. Vivo e nunca longe, apenas escondido. E agora, talvez você seja a única chance dele. Cada frase de Cauê cortava como uma lâmina, revelando segredos que ele jamais imaginou existir. A atmosfera no galpão se tornava densa. Os homens armados pareciam cada vez mais ansiosos. Algo se movia nas sombras, e o silêncio agora estava repleto de possíveis traições. Isabela, que agora começava a dominar a situação, gritou: "Pai, precisamos sair daqui." Cauê olhou para Marcelo com um misto de confiança e algo quase sombriamente sombrio. "Se você se aliar a mim, terá uma chance. Se não, todos vamos para o fundo do poço." Marcelo mal conseguia pensar. A cada segundo, as peças do quebra-cabeça se moviam, mas ele não conseguia ver a imagem final. Almir olhava para o chão, entre surpresa e medo, e Gisela, ali presa, parecia em estado de choque, como se tudo fosse um filme que ela conhecia, mas não queria acreditar. E antes que alguém pudesse decidir o próximo movimento, uma explosão quebrou o silêncio. A porta do galpão foi arrombada por mais homens. O caos explodiu em gritos e tiros. Marcelo pulou na frente de Isabela, gritando: "Corram! Agora!" Ele não sabia quem confiar, mas a urgência da situação superou tudo. Sabia que precisava proteger a filha a qualquer custo. O desespero tomou conta. O mistério sobre a verdade da família e os segredos não resolvidos criavam uma labareda. Na confusão, Marcelo viu Cauê sendo arrastado por dois homens mascarados. O que mais ele escondia? "Cauê, não!" A voz de Marcelo ecoou, ressoando no tumulto. Mas já era tarde. Eles sumiram nas sombras. O que aconteceria agora? O que mais ele não sabia? Marcelo sentia que o mundo inteiro desmoronava. Em meio ao caos, ele percebeu que a busca por Isabela iria além do que ele tinha imaginado. Ela não era apenas a filha perdida, mas a chave para um mistério que poderia destrinchar algo muito mais profundo e devastador. O que ele faria agora? E mais importante, a quem poderia confiar? Marcelo estava em estado de choque, seu coração batendo forte no peito enquanto a confusão se instalava. O que estava acontecendo? As revelações de Cauê giravam em sua cabeça como folhas ao vento. Ele precisava agir, proteger Isabela, e de repente tudo se transformou em um caos descontrolado. "Davi, pegue Isabela e saia daqui!" gritou Marcelo, tentando ter a voz firme, mas a urgência lhe roubava a certeza. Davi, com um olhar decidido, se moveu para desatar as cordas que prendiam Isabela, enquanto os homens mascarados se aproximavam, com armas em punho, prontos para impor a sua ordem. Mas antes que Davi pudesse se aproximar dela, uma explosão súbita tirou todos do chão. A parede do galpão se despedaçou com a força do impacto, e um grupo novo de homens entrou, mais agressivos e determinados. O barulho era ensurdecedor, os gritos misturando-se com o som da destruição. "Protejam-se!" alguém gritou, mas a cena se tornava um verdadeiro filme de terror. Marcelo empurrou Isabela para trás em um instinto protetor. Ele não podia perder a filha de novo. Os invasores começaram a disparar, e os outros se espalharam em busca de abrigo. A situação estava completamente fora de controle, e o pânico sendo palpável. Marcelo tentou manter a calma, mas a adrenalina o levava a um estado frenético. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Olhou em volta e viu Cauê, ainda cercado pelos homens,
mas agora com um olhar que transbordava algo que ele nunca tinha notado antes. Era um brilho de determinação, mas também de algo mais sombrio. "Cauê!" gritou Marcelo, tentando chamar sua atenção, mas foi interrompido por outra explosão que jogou estilhaços para todos os lados. O calor se espalhou, fazendo o ar vibrar com intensidade. Ele viu Davi puxar Isabela para um canto, mas a situação estava mudando rapidamente. Os novos homens estavam em uma missão, e o foco parecia estar em Marcelo. Pouco a pouco, a luta se estabeleceu, e a confusão tomou conta do galpão. Mas antes que Marcelo pudesse processar tudo, ele notou uma figura familiar, atrás de uma das sombras dos invasores. Era Gisela, mas agora sua expressão estava diferente. Havia um olhar de triunfante, como se soubesse mais do que todos ali. E quando ela começou a falar, as palavras saíram como veneno. "Marcelo, você realmente não entende, não é? Você sempre foi apenas uma peça no nosso jogo." "O quê?" As palavras dela soaram como um golpe difícil de digerir. "Do que você está falando?" A voz dele saiu mais desgastada, mas a verdade começava a se formar nas entrelinhas. "Seu pai, ele fez escolhas ruins", continuou Gisela, seus olhos brilhando sob aquela luz fraca. "As sombras de sua herança vêm muito mais longe do que você pensa. Você, Marcelo, é o último em um longo legado, e isso é muito maior do que você pode imaginar." O ar ficou pesado, e Marcelo sentiu como se as palavras jogassem um balde de água fria em sua percepção. Um vazio profundo se formou dentro dele. A cada palavra, a verdade que ele começava a perceber quase doía, como se sua história estivesse tecida com mentiras há muito esquecidas. "Não pode ser. Isso não faz sentido", ele gritou, sentindo a pressão aumentar. "É por isso que estamos aqui." Almir apareceu, agora ao lado de Gisela. O que parecia um ato de traição estava se desenrolando na frente de Marcelo. "Você tem algo que eles querem, algo que vai além do que você possui. E eles não vão parar enquanto não o tiverem." Marcelo olhou para Isabela, enquanto os ecos daquela revelação ressoavam em sua cabeça. O que mais havia escondido da filha? A cada segundo que passava, ele sentia que o chão se abria sob seus pés. Este não era apenas um jogo de poder. Era uma luta por um legado que ele nem sabia que existia. A cena tomou um rumo sombrio e inesperado quando um homem alto, que observava tudo de longe, deu um passo à frente. "Tivemos que agir rápido, Marcelo. Eles estão em busca de algo que só você pode entregar. E agora, a única maneira de sobreviver é se juntar a nós." As palavras escaparam, e Marcelo se viu diante de uma escolha que nunca poderia imaginar. Em quem confiar? O que fazer? O peso da responsabilidade estava se tornando mortal. Tornara uma batalha por toda a sua vida. As trevas se aproximavam, e ele tinha que decidir se aliar a quem ou lutar contra todos. Um ruído ensurdecedor ressoou novamente, dispersando pensamentos. O que viria a seguir? A única certeza era que nada seria como antes. A verdade agora pairava no ar, e as perguntas se acumulavam, ensurdecedoras, como um eco interminável no coração de Marcelo. Marcelo estava em estado de choque, seu coração batendo forte no peito enquanto a confusão se instalava. O que estava acontecendo? As revelações de Cauê giravam em sua cabeça como folhas ao vento. Ele precisava agir, proteger Isabela, e de repente tudo se transformou em um caos descontrolado. "Davi, pegue Isabela e saia daqui", gritou Marcelo, tentando ter a voz firme, mas a urgência lhe roubava a certeza. Davi, com um olhar decidido,
se moveu para desatar as cordas que prendiam Isabela, enquanto os homens mascarados se aproximavam com armas em punho, prontos para impor a sua ordem. Mas antes que Davi pudesse se aproximar dela, uma explosão súbita tirou todos do chão. A parede do galpão se despedaçou com a força do impacto e um grupo novo de homens entrou, mais agressivos e determinados. O barulho era ensurdecedor, os gritos misturando-se com o som da destruição. "Protejam-se!" alguém gritou. Mas a cena se tornava um verdadeiro filme de terror. Marcelo empurrou Isabela para trás, em um instinto protetor. Ele não podia perder a filha de novo. Os invasores começaram a disparar e os outros se espalharam em busca de abrigo. A situação estava completamente fora de controle e o pânico sendo palpável. Marcelo tentou manter a calma, mas a adrenalina o levava a um estado frenético. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Olhou em volta e viu Cauê, ainda cercado pelos homens, mas agora com um olhar que transbordava algo que ele nunca tinha notado antes. Era um brilho de determinação, mas também de algo mais sombrio. "Cauê!" gritou Marcelo, tentando chamar sua atenção, mas foi interrompido por outra explosão, que jogou estilhaços para todos os lados. O calor se espalhou, fazendo o ar vibrar com intensidade. Ele viu Davi puxar Isabela para um canto, mas a situação estava mudando rapidamente. Os novos homens estavam em uma missão, e o foco parecia estar em Marcelo. Pouco a pouco a luta se estabeleceu, e a confusão tomou conta do galpão. Mas antes que Marcelo pudesse processar tudo, ele notou uma figura familiar, atrás de uma das sombras dos invasores. Era Gisela, mas agora sua expressão estava diferente. Havia um olhar de triunfante, como se soubesse mais do que todos ali. E quando ela começou a falar, as palavras saíram como veneno. "Marcelo, você realmente não entende, não é? Você sempre foi apenas uma peça no nosso jogo." "O quê?" As palavras dela soaram como um golpe difícil de digerir. "Do que você está falando?" A voz dele saiu mais desgastada, mas a verdade começava a se formar nas entrelinhas. "Seu pai, ele fez escolhas ruins", continuou Gisela, seus olhos brilhando sob aquela luz fraca. "As sombras de sua herança vêm muito mais longe do que você pensa. Você, Marcelo, é o último em um longo legado, e isso é muito maior do que você pode imaginar." O ar ficou pesado, e Marcelo sentiu como se as palavras jogassem um balde de água fria em sua percepção. Um vazio profundo se formou dentro dele. A cada palavra, a verdade que ele começava a perceber quase doía, como se sua história tivesse tecida com mentiras há muito esquecidas. "Não pode ser! Isso não faz sentido!" ele gritou, sentindo a pressão aumentar. "É por isso que estamos aqui." Almir apareceu, agora ao lado de Gisela. O que parecia um ato de traição estava se desenrolando na frente de Marcelo. "Você tem algo que eles querem, algo que vai além do que você possui. E eles não vão parar enquanto não o tiverem." Marcelo olhou para Isabela enquanto os ecos daquela revelação ressoavam em sua cabeça. O que mais havia escondido da filha? A cada segundo que passava, ele sentia que o chão se abria sob seus pés. Este não era apenas um jogo de poder. Era uma luta por um legado que ele nem sabia que existia. A cena tomou um rumo sombrio e inesperado quando um homem alto, que observava tudo de longe, deu um passo à frente. "Tivemos que agir rápido, Marcelo. Eles estão em busca de algo que só você pode entregar. E agora, a única maneira de sobreviver é se juntar a nós." As palavras escaparam e Marcelo se viu diante de uma escolha que nunca poderia imaginar.
Em quem confiar? O que fazer? O peso da responsabilidade estava se tornando mortal. E quando os olhares se cruzaram no galpão, o que antes era uma simples busca pela filha se tornara uma batalha por toda a sua vida. As trevas se aproximavam, e ele tinha que decidir se aliar a quem ou lutar contra todos. O ruído ensurdecedor ressoou novamente, dispersando pensamentos. O que viria a seguir? A única certeza era que nada seria como antes. Enquanto a tensão crescia, o olhar de Marcelo se fixava em Gisela e Almir, a verdade que eles revelaram ecoando na sua mente como um tambor ensurdecedor. A atmosfera estava tão pesada que ele podia quase tocá-la. Todos os segredos, todas as mentiras, flutuando ao seu redor como sombras. Ele devia escolher uma aliança, mas a cada respirada, a dureza do momento aumentava. O relógio corria. "Juntar-se a vocês nunca!" exclamou Marcelo, seu rosto vermelho de indignação. Ele voltou-se para Isabela, que ainda estava amarrada, o medo em seus olhos, refletindo seu desespero. Mas antes que pudesse pensar em um plano, o ar ao seu redor mudou. Algo no olhar de Cauê. Havia uma escuridão onde antes havia amizade. "Você não entendeu, Marcelo. Isso não é uma escolha. É uma questão de sobrevivência." A voz de Cauê estava tão séria que fez um arrepio subir pela espinha de Marcelo. Ninguém naquele galpão parecia saber o que fazer, mas todos sentiam que algo diferente estava prestes a acontecer. "Cauê, você realmente quer me deixar nessa?" Marcelo se virou, implorando por uma resposta que nunca viria. Mas o amigo apenas olhou para baixo, a expressão inabalável. A tensão tomou uma nova direção quando uma sirene estridente ecoou pela cidade, cortando o caos que antes reinava. Os homens mascarados começaram a esboçar um movimento, como se estivessem em meio a uma orquestra desenfreada. Grunhidos e sussurros para uma nova ordem. O pânico se espalhou como pólvora acesa. Uma súbita explosão retumbou na entrada do galpão. A porta se arrebentou, e 2 homens entraram em meio à fumaça, os rostos escondidos sob máscaras escuras. Um deles gritou: "Temos que sair agora!" Marcelo olhou em volta em estado de choque. O que estava acontecendo? Enquanto o caos se desenrolava, ele viu Davi, com Isabela ainda em sua mira. Ambos paralisados, mas com uma faísca de luta em seus olhos. "Não deixem eles levarem o que é nosso!" gritou Gisela, unindo-se ao homem que havia chegado. Os olhos dela brilharam com uma determinação que parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Marcelo olhou para Almir, que permanecia em silêncio, mas poderia sentir o medo emanando dele. Os homens começaram a sair, atraídos pela sirene que cortava o ar. Mas o que aconteceu a seguir foi desconcertante. Impetuosa como um relâmpago, Gisela se virou com uma intensidade própria. "Você não percebe, Marcelo. Você sempre foi o alvo." As palavras cortaram como uma faca, e antes que qualquer um pudesse reagir, ela revelou um objeto brilhante em suas mãos. "Isso contém tudo. Seu passado. As verdades que você nunca soube." A voz dela tremia com um fervor que desviou os olhares de todos. O tempo parecia congelar. "Seu pai não morreu apenas. Ele foi eliminado no meio dessa guerra." O coração de Marcelo disparou. O mundo ao redor ficou em silêncio, enquanto cada palavra dela atingia como um golpe de luta. O que ela estava insinuando? E isso significava que ele estava no centro de um jogo muito maior? "Levante-se, Marcelo!" gritou Almir, desafiador. "Você tem mais em jogo do que pode imaginar. Se não agir, herderá Isabela e também o próprio futuro." Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés.
Gisela olhou para Isabela. Uma expressão de compaixão misturada com uma dor profunda. A verdade, Marcelo, é que você não pode escapar. O que foi feito a seu pai pode ser o que farão a você e sua filha. E foi nesse momento, enquanto a adrenalina corria nas veias de todos, que o inesperado ocorreu. Um carro desgovernado arrombou a parede lateral do galpão, estilhaçando o concreto e criando uma abertura. O impacto foi brutal. Ninguém estava preparado para isso. A confusão voltou a reinar em meio a poeira e escombros. Marcelo cobriu Isabela com seu corpo, mas enquanto a fumaça se espalhava, ele ouviu risadas. Risadas! Ele não conseguia ver, mas a verdadeira natureza de quem ainda estava ali se revelava. E então, entre a fumaça e o caos, uma sombra se ergueu. Um homem, mais conhecido do que ele esperava. Ele se virou para os presentes e disse, com um sorriso sádico: "Vocês não achavam que eu estava fora do jogo, estavam? Apenas esperando o momento certo para voltar." O coração de Marcelo congelou enquanto a realidade gélida afundava. Esse homem não era apenas um desconhecido. Era alguém que ele pensava ter deixado para trás. E tudo mudou naquele instante. O que viria a seguir? Armadilhas, guerras, segredos e a verdade. Todo seu mundo poderia desmoronar. E a luta estava apenas começando. O homem à frente de Marcelo era nada menos que seu tio Ricardo, alguém que ele havia perdido de vista anos atrás. Ricardo, com um sorriso sarcástico, avançou entre os destroços e o passado assombrava Marcelo como um fantasma. "Surpreso, sobrinho. Pensei que você sabia como o mundo realmente funciona." A adrenalina disparou em Marcelo. Ele nunca esperava ver Ricardo ali, e a última coisa que queria naquela hora era um reencontro familiar. "O que você está fazendo aqui?" Marcelo quase gritou, a indignação pulsando em seu peito. "Por que você está envolvido nisso?" Ricardo simplesmente deu de ombros, como se o que estava acontecendo fosse uma grande brincadeira. "Você realmente não vê? Tudo isso é um jogo, e você, meu caro, é a peça mais importante." Ele gesticulou, com desprezo para os homens armados que se reorganizavam ao fundo, prontos para atacar. "Eles estavam atrás de você o tempo todo, e agora que você chegou, eu não posso deixar passar a chance." Marcelo sentia seu estômago revirar. O que o tio queria dizer com isso? Ele nunca tinha se afastado de Ricardo, mas ao escutá-lo, percebeu que anos de distância não diminuíam o veneno que corria nas veias daquele homem. "Isso é loucura. Você não pode me envolver nisso." Ele queria gritar, mas o medo de perder Isabela fez sua voz falhar. "Querido sobrinho, tudo o que você tem a fazer é aceitar o que é. Essa família, este legado, tudo isso está destinado a você agora." Ricardo se aproximou, os olhos brilhando com uma intensidade que Marcelo nunca tinha visto. "A fortuna, o poder, a influência, você não sabe a dádiva que lhe deram. Uma arma e um escudo ao mesmo tempo." E ali, com as palavras de Ricardo ecoando em sua mente, a verdade começou a se iluminar como um farol. Ele lembrou-se de conversas que tinham ocorrido há anos, os segredos que deixaram marcas em sua infância. "Você está dizendo que quer que eu me una a você? Que absorva tudo o que é monstruoso nesse mundo?" A incredulidade era tão forte que Marcelo sentiu que poderia desmaiar. Antes que pudesse desviar o olhar ou buscar respostas, um dos homens armados, o que tinha estado mais calado até então, avançou e com uma voz rouca alertou: "Você sabe que não podemos permitir isso.
Não podemos deixar que ele esteja à frente. O plano não pode ser alterado. O tom ameaçador fez Marcelo sentir um frio na espinha. O caos se intensificava ao redor. Os novos homens não pareciam interessados em negociações ou promessas. Queriam ação. Davi estava se movendo para proteger Isabela, mas o restante da sala pulsava com uma energia quase elétrica, uma mistura de medo e tensão. Escutem, Gisela gritou, tentando chamar a atenção. Ela se adiantou, seu olhar fixo em Ricardo. Isso é um erro. O que ele quer não é poder, é controle. Se você ceder, Marcelo, a primeira coisa que perderá será sua filha. O ambiente ficou em silêncio. Alguém poderia cair. Alguém poderia ser arrastado. As vozes gritavam no fundo de suas mentes. E em uma fração de segundo, Marcelo decidiu. Ninguém vai me usar como uma peça de xadrez. Ele gritou, sentindo a força da resolução formar em seu peito. Mas antes que pudesse agir, tudo virou um turbilhão. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do exterior, as paredes tremendo. O galpão começou a desabar em cima deles, poeira e detritos caindo. Alguém estava furando esse muro de mistérios, e a chance de escape ou colapso se aproximava. Agora! Gritou Ricardo, e sem pensar duas vezes, Marcelo agarrou Isabela com todas as suas forças e a puxou para longe, gritando para Davi, vamos sair! Mas no meio do caos, com o galpão ruindo à sua volta, uma sombra se projetou na entrada. Era o homem da máscara, um sorriso cruel estampado no rosto. Ha! Desejo que vocês não fossem tão apressados, ele disse, rindo de uma forma que gelou a espinha de Marcelo. Os rostos se viraram. O que mais estavam escondendo? O que Ricardo realmente queria? O que mais havia funcionado nas sombras, até mesmo dentro de sua própria família? O chão se partiu e a confusão se espalhou. Marcelo percebeu que cada revelação o havia levado ao ponto sem volta. O destino estava mais em jogo do que ele jamais poderia imaginar. Aquela explosão havia exposto algo além, segredos, traições e o próprio futuro da família. Enquanto a poeira caía, roupas rasgadas e vozes de angústia ecoavam. Uma pergunta pairava em sua mente. O que mais ainda está escondido no escuro? A resposta se esvaía, mas a urgência nunca foi tão forte. A batalha por Isabela começou, mas o custo seria muito mais do que perder a filha. Enquanto o teto caía e os ecos de gritos se misturavam, Marcelo sabia. O verdadeiro confronto estava apenas começando. Marcelo estava paralisado. Seu coração batia desesperadamente, enquanto a realidade ao seu redor desmoronava. Ricardo, seu tio, ali na sua frente, revelando segredos que ele nunca soubera. A poeira da explosão começava a se dissipar, mas a tensão só aumentava. O que ele queria? Porque tudo parecia parte de um grande plano que ele não compreendia. O que você realmente quer de mim? A pergunta saiu entre seus dentes cerrados. Uma parte dele queria entender, mas a outra parte só queria proteger Isabela. Ricardo riu com desdém, os olhos brilhando com um misto de malícia e satisfação. Ah, Marcelo, você ainda não entendeu. Você é a verdadeira chave para tudo isso. Uma herança que pode ser sua se você souber usá-la. As palavras dele eram como veneno, injetando dúvidas em Marcelo enquanto ele lutava para manter a sanidade. O eco das vozes, o som dos tiros que ainda retumbavam. Tudo parecia distante enquanto Marcelo tentava arranjar um sentido para a conversa. Herança? Que herança? O que você está escondendo? Ele estava farto de segredos. Antes que Ricardo pudesse responder,
uma nova onda de caos irrompeu. Os homens que haviam invadido o galpão começaram a levar seus comandantes. As vozes de comando cortavam o ar, misturadas a gritos de pânico. Mas em meio à confusão, uma figura ergueu-se entre a fumaça. Era Gisela, sua expressão alterada numa mistura de raiva e frustração. Parem! Vocês não sabem no que estão se metendo! Ela se lançou em direção a Ricardo, a determinação estampada em seu rosto. Ele não existe sem você. Você é uma marionete nas mãos dele. O olhar de Marcelo pulou de Gisela para Ricardo. E então tudo se iluminou. Um lampejo de compreensão explodiu em sua mente. Por que você se importa tanto? O que isso significa para você? Ele questionou, o tom de sua voz subindo. A tensão no ar era palpável. Porque sou mais do que apenas uma figura nesse jogo. Sou parte da mesma linhagem. E você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Gisela gritou. Silêncio. Os homens pararam, olhando para Gisela como se esperassem algo. O que ela queria dizer? Marcelo sentiu o estômago revirar. O que você está falando, Gisela? Ela hesitou, mas finalmente as palavras escaparam de seus lábios. Eu sou sua mãe, Marcelo. O impacto foi devastador. As palavras dela ecoaram na sala. Marcelo sentiu seu coração parar. Ele olhou nos olhos dela e viu algo que nunca estivera lá antes. Uma conexão. Todas as peças se juntavam de repente. O choque foi como um frio cortante em sua espinha. Não, isso não pode ser verdade. Ele balbuciou, a mente girando, negando. A realidade. Isso não faz sentido. Faz todo sentido. Eu fui forçada a me afastar de você. Seu pai e eu estávamos em perigo, e tudo o que fiz foi proteger você e sua herança. Gisela explicou. E à medida que ela falava, Marcelo sentiu a verdade se formar em sua mente como um quebra-cabeça que finalmente se encaixava. Enquanto ele lutava para aceitar essa nova realidade, Ricardo interrompeu. Seu sorriso agora sombrio. Você está jogando no time errado, Gisela. Ele, como você, é uma fraqueza. Não pode ver o que realmente está em jogo aqui. Os homens ao fundo começaram a se mover novamente, o caos reiniciando o ciclo. O tempo estava se esgotando. Sim ou não? Marcelo tinha que decidir rapidamente. Ele olhou para Davi, e estava claro que a amizade deles era uma linha tênue. A verdadeira luta se desenrolava ao seu redor, uma batalha de confiança e lealdade que se tornara mais complicada do que ele poderia imaginar. Diante de tanta revelação, Marcelo não sabia mais em quem confiar. Precisamos sair, gritou. Mas antes que alguém pudesse se mover, um estrondo profundo abalou tudo. A estrutura do galpão estava prestes a ceder, e a única certeza que tinha era que, seja qual fosse a verdade, precisava se preparar. O que mais estava escondido naquela bagunça de segredos e traições? Ele olhou para Isabela, ainda ameaçada, e sentiu um nó apertar mais forte em seu peito. O tempo estava se esgotando, e a batalha apenas começava. O que aconteceria a seguir? As respostas poderiam custar a vida de todos ali. Enquanto os destroços começavam a cair sobre eles, Marcelo sabia que tinha que tomar uma decisão. Vamos! Ele gritou, a determinação em sua voz ressoando. Mas e agora? Com uma mãe desconhecida ao lado e um tio traidor à frente. O que tornava essa luta cada vez mais complicada? Qual era o verdadeiro custo de tudo isso? As respostas permaneciam escondidas nas sombras que cercavam sua nova realidade. Marcelo mal teve tempo de absorver o que Gisela disse. A estrutura do galpão continuava a desmoronar, e ele sentiu uma adrenalina incontrolável tomar conta dele. Nós temos que sair agora.
Ele segurou Isabela firmemente e a puxou para perto, enquanto a poeira ia. Os estilhaços caíam ao seu redor. O som de gritos e destruição ecoava em seus ouvidos, mas o apelo de Gisela ainda retumbava em sua mente. Você é parte desse legado. Eu não posso deixar você se meter nisso, gritou ele, sentindo a raiva e a proteção se misturarem dentro de si. Se você é quem diz ser, então saia do meu caminho. Ricardo riu, um riso cruel, enquanto os homens se preparavam para atacar. Você realmente acha que pode escapar dessa? Você é um peão, Marcelo. Um peão que vai se juntar ao jogo quando o tempo certo chegar. Mas Marcelo estava decidido. Com Isabela ao seu lado, ele não podia deixar que o medo dominasse. Enquanto os homens se moviam, Davi apareceu. Rápido, puxando Isabela para a direção oposta. Vamos! Este lugar não é seguro! Ele gritou. E os três correram em direção à saída, sentindo os tremores do galpão caindo atrás deles. Gisela avançou atrás deles. Sua expressão de determinação misturava-se com a urgência da situação. Eu sei onde podemos nos esconder. Deixe-me ajudar. Era agora ou nunca. Marcelo sentiu o nó se afrouxar na garganta. Uma mistura de esperança e medo. Rápido! Para aquela porta! Do lado de fora, o caos da cidade os atingiu como uma onda. A sirene da polícia soava ao fundo, e Marcelo estava ciente de que o tempo era curto. Havia algo maior em jogo, e de repente, ele não estava apenas lutando por Isabela, mas por um futuro que parecia incerto. Os homens armados os estavam seguindo. Marcelo olhou para trás e viu Ricardo gritando ordens, mas a adrenalina o impulsionava a correr mais rápido. Ele agarrou a mão de Isabela e a puxou para a frente. Davi estava à frente, gritando os pontos de fuga, enquanto Gisela os guiava pelas ruas repletas de gente. Mantenham-se juntos, exclamou ela, enquanto se moviam em meio à confusão. Havia algo no olhar dela que Marcelo ainda não conseguia entender. Mas não havia tempo para isso. Eles precisavam se manter em movimento. Quando acharam abrigo em um beco, ele virou para Gisela, a ira e a confusão ainda vibrando dentro dele. Por que esse jogo, Gisela? Por que agora? Ela respirou fundo, os olhos brilhando. Com determinação. Porque você é a única chance de resgatar o que foi perdido. Seu pai não está morto, e há uma verdade maior por trás de todo esse caos. O peso das palavras dela fez Marcelo sentir um frio na espinha. E quanto a você, o que você realmente quer? Ele exigiu, já cansado das mentiras. Mas o olhar dela começou a mudar, revelando um brilho de tristeza que Marcelo nunca tinha visto antes. Eu quero que esta história acabe, Marcelo. Preciso que você saiba quem você realmente é. Mas não temos tempo para explicar tudo. Você precisa decidir em quem confiar. Esses homens não vão desistir. O tremor da cidade parecia aumentar, e Marcelo soube que o tempo estava se esgotando. Ao mesmo tempo, ele percebia que cada passo dado era uma tentativa de desvendar os mistérios que cercavam sua vida. E se Gisela dissesse a verdade? E se ele estivesse destinado a um destino que nunca desejou? Vamos, temos que ir, gritou Davi. E Marcelo, junto com Isabela e Gisela, se lançou de volta para as ruas cheias de tensão. Os gritos e a confusão estavam em todos os lugares, mas uma faísca de esperança começou a surgir. Eles tinham que resistir, seguir em frente, mesmo em meio ao medo. Com Isabela ao lado, Marcelo se sentia mais forte. O que o futuro traria? Novos desafios, segredos ainda por descobrir. Embora o desfecho daquela noite estivesse longe de ser definitivo, a determinação de Marcelo surgia como uma nova força. Agora, e a cada passo, ele sentia que não importava o que está por vir,
ele lutaria. Para a família, para a verdade, pela própria vida. E o que virá a seguir? Agora é com você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A história continua e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.